Olá, bem-vindos a todos. Esta é a primeira conversa serpentina, é uma secção da nossa Ofiuça que vamos tentar ter em todas as edições. Hoje temos aqui a Susana e o seu gato, o Oxo, não é? Ele É está o a Oxo. está a espreitar. Olá. Vamos falar sobre astrologia, vamos falar sobre outras coisas também. E pronto, no fundo, a conversa nos levar. E se estão a ver este vídeo, espero eu que tenham vindo através das páginas da Ofiuça, tenham scanado o QR Code ou seguido o link. Se alguém vos mandou o link, faz favor, vão ao site da Ofiuça comprar a revista, nem que seja em formato digital. É só assim que nós conseguimos manter o projeto vivo. Ora bem, então, vamos dar início aqui às hostilidades. Só fazer aqui o meu setupzinho dos materiais. Susana, antes de mais, para quem não te conhece, Susana Pacheco, também conhecida por Luminares ou Lumi, Uhum. hum, que é a tua página de Instagram, o teu blog. E antes de começarmos com esta coisa dos oráculos, tu és analista de dados. Como é que uma analista de Sim. dados se apaixona pela astrologia e pelas outras artes divinatórias? Olha, não sei, na verdade, eu sou uma analista de dados que também não sabia que ia ser uma analista de dados, portanto, eu cheguei a esse caminho, hã, como tudo na vida, porque a vida às vezes nos leva para certos sítios e não para outros. Eu tinha pensado fazer, a faculdade em comunicação, fiz, porque eu queria ser jornalista na altura. O meu curso, na verdade, era bastante abrangente, só para contar um pouquinho do contexto, e permitia fazer também a área do marketing, e dentro dessa área nós tínhamos a área dos dados, mas era uma coisa muito inicial, eu nunca tinha pensado sequer seguir análise de dados ou ir por essa via. A ideia, quando eu comecei a licenciatura, era ser jornalista. Depois eu comecei a fazer reportagens, comecei a fazer várias coisas durante a faculdade, participei em vários projetos e em revistas e sites online, e depois eu sempre gostei, aliás, e continuo a gostar dessa componente, mas fui para o mestrado e fiz o mestrado em marketing, e aí eu tive mesmo uma cadeira mais de research, de análise de dados e aprender a fazer questionários, a analisar os dados, a analisar bases de dados, a utilizar softwares, e aí é que eu comecei a achar interessante. Eu gosto dessa parte também, ou seja, eu gosto dessa parte mais analítica da vida. Talvez também porque eu sou do signo Virgem, não sei se há alguma coisa a ver, mas eu gosto dessa parte. E na verdade foi uma decisão muito racional também, porque foram as oportunidades que surgiram na altura, depois dos estágios, depois daquela fase que nós somos mais novos e começamos a entrar no mercado de trabalho, eu vi as perspectivas do jornalismo como muito mais difíceis, e eu percebi que também não era uma paixão tão grande assim, porque o que eu gostava mesmo era de escrever, eu consegui fazer este discernimento entre uma coisa e outra, ou seja, ok, se calhar eu gostaria de ser jornalista de investigação, mas em Portugal se calhar isso não é tão fácil também, e eu pensei, bem, então está-me a surgir aqui uma oportunidade para trabalhar com dados, com esta área mais analítica. Eu também gostei na faculdade, era boa aluna, tinha boas notas também, e especialmente nessa cadeira. Ahm, e pronto, olha, foi assim muito natural. A outra Ok, parte da e questão como é que vais é que eu daí para a sempre astrologia? é que eu sempre gostei da astrologia, na verdade. E eu acho que aí nós podemos dizer que a cultura popular tem muita influência sobre nós. Ou seja, sempre que eu comprava uma revista que falava sobre signos, eu via um livro, eu via alguma coisa, eu sempre me interessei por esses temas e eu lia tudo sobre isso. Só que não era nada que eu pudesse dizer assim, eu já estudava, ou eu já era uma pessoa muito erudita, já comprava muitos livros. Não, era uma coisa da cultura, não é? Da nossa cultura popular, que às vezes nós dizemos mal, não é? Que hoje em dia dizemos que os horóscopos, e isso é tudo uma grande coisa, e às vezes é tudo inventado, e que o que vem nas revistas é tudo, pronto, é sempre igual, para as pessoas quererem ler, mas na verdade eu, mal ou bem, essas coisas é que me levaram a pesquisar, porque depois nós também somos filhos da internet, não é?
e eu já tinha acesso à internet quando era mais nova e já havia alguns sites, como aqueles sites do Sapo, que dava para ver várias coisas sobre astrologia e vários astrólogos. Lá está. Ou seja, todas essas plataformas que foram surgindo, elas tinham coisas que eram possíveis de eu me lá está, de eu me interessar e já tinha algum conhecimento, não é? Só que eu sempre levei isto muito para conversas entre amigos. Eu lembro-me que eu nos primeiros anos que eu tinha 20 e poucos anos, que eu comecei a trabalhar, depois da faculdade, nos primeiros trabalhos eu falava com os meus colegas sobre, "Qual é que é o teu signo?" Ok, então olha, eu acho que tu é por isso tu és assim, ou tu tens mais dificuldade nisto ou naquilo, ou seja, eu começava logo a Deixa-me tentar, só interromper-te, só perguntar se perceber. tu Sim, se diz. sentes muito ou se fazes muito isso. Porque é uma coisa que eu tenho essa percepção, que quem lida com Uhum. astrologia tenta sempre explicar o mundo, com base no seu conhecimento. Fazes isso? Existe, é real? Sim, é um pouco real, ou seja, não com toda a gente, eu acho. Eu ainda abstenho de falar sobre isto, não porque eu tenha algum tipo de preconceito ou de vergonha de mim mesma, eu já passei por essa fase de esconder, mas já não escondo mais, e porque felizmente estou em ambientes que me permitem falar disto abertamente, mas quando eu vejo que as pessoas são interessadas nisto e me perguntam, eu falo sobre isso e tento explicar o mundo através dos olhos que eu tenho, né, que no fundo também é um bocadinho difícil eu separar, porque eu neste momento eu já não consigo, acho que separar muito bem a minha visão das coisas de uma visão mais astrológica. Mas se as pessoas não forem de todo abertas e se forem muito contra, de uma maneira assim muito radical, e se eu mencionar qualquer coisa da astrologia, dizerem logo que não, eu não quero saber, não acredito nessa, que é uma coisa que dizem muitas vezes, não é? Não acredito nessas coisas, como se fosse questão de acreditar ou não, mas pronto. Eu aí já não vou fazer qualquer tipo de comentário sobre nada astrológico, não é? Mas por norma, sim. Se as pessoas me perguntam, se as pessoas querem saber, se as pessoas me dizem que não se estão a sentir, por exemplo, bem, porque agora estamos numa altura de eclipses e não conseguem dormir, ou estão mais irritadiças, ou estão mais instáveis, ou mais emocionais, eu posso tentar fazer um retrato do momento atual às pessoas e posso tentar amenizar um bocadinho o sofrimento e dizer que isto não vai ser assim para sempre, não é? Acho que sobretudo que eu acho também é um bocadinho o papel da astrologia, dar um pouco de luz e de esperança às pessoas sobre os tempos que vivemos, que não são Mas, ó, fáceis, mas não é? esse teu percurso de ciências de comunicação, Uhum. de marketing, hum, não pode trazer só esse lado mau, digamos. Também traz coisas boas na comunicação da astrologia, de certeza. Sim, aliás, eu não acho de todo que o percurso tenha sido mau. Eu gostei Não, não muito estou a dizer tanto de um curso percurso mau, como do estou a dizer, outro. sim, percebo, percebo. Se calhar Percebes? vi mal as Só que palavras. eu na altura eu não sabia, quando eu estava a estudar, quando era uma miúda, comecei a faculdade como toda a gente, aos 18 anos, ou como quase toda a gente, porque há pessoas que fazem com outras idades, mas eu fiz tudo seguido. Então, quando eu era uma miúda de 18 anos, eu não estava muito a ver ainda que eu ia para este mundo. E há pessoas que já começaram a ver isso mais cedo. Eu sempre senti, foi uma grande intuição, sempre tive. E sempre tive uma ligação espiritual com algo maior, mas eu não sabia muito bem explicar. Claro que eu venho de uma família mais tradicionalmente mais da religião católica, então eu também tinha a minha fé, mas não era exatamente essa. Eu já percebi isso desde muito pequena, que, ok, eu acredito em algo maior, mas se calhar não é exatamente com estas regras e com estas coisas que me estão aqui a tentar passar. Então eu considero que eu era uma miúda muito madura e com um pensamento um bocado à frente para uma criança ou para uma adolescente ou para uma jovem, mas eu estava muito perdida que ia alguma vez seguir este caminho. Foram várias circunstâncias da vida que me fizeram o que nós chamamos o despertar espiritual, não é? Foram várias coisas que aconteceram e várias pessoas, porque eu acredito que as pessoas que tu depois, as tuas amizades e as pessoas com quem tu mais te dás, elas acabam por te abrir os olhos e abrir horizontes para muita coisa que já está dentro de ti, mas tu tens medo ou porque tu achas que não é para ti, ou porque tu achas que, sei lá, às vezes as pessoas acham que estas coisas é preciso teres um dom, ou é preciso seres uma Sim, pessoa sim, sim, sim. iluminada, ou qualquer coisa do género. Exatamente, sim. E então eu vejo os cursos como o percurso natural da minha vida material, porque nós temos que viver e temos que ter trabalho e temos que ganhar dinheiro e tudo mais, e vejo isso como uma bênção, na verdade.
porque eu posso fazer astrologia também, estudar astrologia e investir também na astrologia, porque eu tenho um trabalho, não é? Um trabalho ainda full time, eu não me dedico Pois, só essa é outra questão, à outra parte. que é Sim, a coexistência desses 2 lados. Eu chamo-lhe a vida sim. muggle e a A e vida a vida muggle, da sim. sim. Adorei o termo, é Hã, muito melhor do que vida dupla, eu acho, sim, sim. ou trabalho duplo, e por acaso a minha casa do trabalho no mapa astrológico, eu não vou falar astrologuês, não te preocupes, a minha casa relativamente ao trabalho do dia a dia, que nós chamamos a casa 6, ela está em Gêmeos, portanto é muito engraçado, porque Gêmeos é um signo duplo, é muito engraçado como eu tenho efetivamente a que me dividir, e às vezes eu estou até uma determinada hora, que é uma hora normal de trabalho, a ver Excel ou a ver tabelas, gráficos, Power BI, etc. Dados, 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 e a analisar coisas e a fazer apresentações e a falar com os colegas e etc. E a partir de uma certa hora eu estou a ver coisas de astrologia, abro um mapa, começo a analisar um caso, enfim, não é? Ou a fazer um curso. Então E é engraçado conjugar isto tudo, mas é exigente. É as duas coisas. eu como eu te disse quando te convidei para fazermos esta conversa, eu sou muito noob na astrologia, mas, esse Gêmeos não te faz também, não te dá também este lado de comunicação, este lado de Muito, não é? É muito. quase um lado que te Não, e obriga a contar. é engraçado porque eu também fui para a comunicação, e então isso também era um indicador que eu ia desenvolver a minha comunicação no meu trabalho, e que eu ia comunicar, que eu potencialmente pela minha voz ou pela escrita, e eu faço ambas as coisas, não é, como vocês sabem. Quem me segue, quem estiver a ver que não me siga, pode me seguir e pode ir ler os meus textos. Eu escrevo muito na Eu minha depois meto, página, quando fizer porque a eu edição, gosto. meto os teus Exato, ou canais. seja, eu comunico muito, seja através de eu tento fazer, vídeos também e conversar com as pessoas, com quem me segue, mas também gosto de escrever e lá está, isso era o princípio de tudo, não é? Isso foi o princípio que me levou a ir para o curso de comunicação, hã, foi escrever. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de contar histórias, ainda hoje em dia gosto. E a maneira como eu quero falar da astrologia na minha página também é isso. Eu quero contar as coisas de uma maneira humana, de uma maneira que as pessoas entendam, de uma maneira, eu espero estar a conseguir fazer isto, de uma maneira que eu até posso dizer: olha, está a haver um estilo de Vênus com Marte, como está a haver agora, ou como esteve a haver nos últimos dias, mas eu quero contar o que é que eu estou a querer dizer com isto através de uma história, de uma reflexão, uma autobiográfica ou não, às vezes é um bocado autobiográfica, confesso, É sempre, não é? mas É sim, sempre. mas Nós há olhamos pessoas para o que tentam mundo com pôr os outros nossos olhos. personagens, não é? E podem fazer outras histórias assim mais distantes ou tal. Mas eu não, eu sou muito autobiográfica nestas coisas e é o que eu estou a sentir, ou o meu sentir em relação ao trânsito, impactando também os demais, e a verdade é que nós estamos todos ligados. É uma coisa que eu tenho percebido mais e mais e mais a cada dia, e a cada cliente e a cada pessoa que chega até mim, é como a energia coletiva, e a mente superior, ou a mente coletiva, ou o subconsciente coletivo, como tanta gente já chamou, é uma coisa super real, porque no fundo nós estamos a ter uma experiência em coletivo. As pessoas que chegam com os problemas para mim, ou com, seja tarô, seja astrologia, ou que vêm fazer consulta, têm problemas comuns entre elas, e eu também me consigo identificar com isso. Então estamos todos conectados e Todos estamos todos a ligados, são todos influenciar. ligados. Eu, É. pronto, como as pessoas provavelmente sabem, eu gosto muito de mitologia nórdica e mesmo nesses meios e faço leituras de runas. E na mitologia nórdica, esse espaço que estavas a referir chama-se o Virde. Hum, Uhum, ó, é uma designação muito recente, mas as pessoas precisaram de lhe chamar alguma coisa. Que há dias falava com um amigo que lhe chamava Mycelium, dos cogumelos, não é? No corpo humano uhum. tens a fáscia, que é essa rede também, por acaso falamos disso nesta edição da Ofiusa. Hum, como é que, entrando aqui para um lado mais, que é mais para perceber o percurso na astrologia, começas o estudo em 2020 com Uhum, o curso de Astrologia Transpessoal e Humanista do professor Luís Resina,
O que é que te leva para aqui? Foi tipo a necessidade de formalizar um gosto? Sim, foi, sem dúvida o ponto em que eu admiti para mim própria, eu quero fazer isto. Foi tipo o culminar de muita coisa na minha vida. Também foi um ano que toda a gente estava mais centrada nos seus próprios Pois, pensamentos, foi o ano pandemia, da não é? pandemia. Pandemia. Sim, estávamos mais fechados, estávamos mais isolados, mas, para muita gente foi bom. Para mim, eu sou uma dessas pessoas que tive momentos críticos, como toda a gente, não é? Que já estávamos fartos, mas também eu lido muito bem com o isolamento, portanto não foi tão mal para mim. E o isolamento para mim, permitiu-me ler muita coisa. Eu antes de começar o curso, eu já em 2019, no ano anterior, eu tinha começado a ver vídeos no YouTube, de uma escola que houve de astrologia que era o Quiron, que era fundado pela Maria Flávia Monsaraz, que também trabalhou com o Luís Resina e com outros professores meus, como o Paulo Cardoso e outros professores. Muitos professores trabalharam lá e ajudaram a fundar a escola. E ela realmente ela tinha o dom da palavra, claro que nunca a conheci pessoalmente, porque entretanto ela faleceu. Poderia ter acontecido, mas não cheguei porque eu só comecei a estudar mesmo nesse ano. E foi exatamente isso, ou seja, foram vários acontecimentos na minha vida, até do ponto de vista de mudanças, ou seja, tive uma questão de saúde, que me levou a estar ao primeiro, foi assim, a história começa, a sequência começa assim. Eu tive uma questão de saúde que não foi identificada logo o que era. E ao mesmo tempo eu lembrei-me de uma amiga me ter dito: "Tens de comprar um tarot teu", mas ela já me tinha dito isto há muitos anos e eu nunca tinha tido coragem. "Tens de comprar um tarot teu, tu tens imensa capacidade de fazer isto e nunca ninguém te ensinou, não sei como é que tu fazes isto", porque ela é que tinha um tarot. E eu estava em casa dela e estava a fazer leituras, eu não sabia, como é que eu sabia fazer aquilo, basicamente. Eu estava a fazer aquilo. E ela é peixe e ela ficava assim a olhar para mim e ela dizia: "Não, mas é que eu não percebo nada disto, como é que tu estás a fazer essa leitura?". Ela ficou mesmo assombrada com aquilo. E eu disse: "Olha, eu não sei", e guardei as cartas e disse: "Não quer saber, não quero saber mais disto". Anos depois, quando acho que foi 2018, 2019, quando eu estava nesta foi final de 2018 e apanhou ali 2019, quando eu estava nesta odisseia de saber o que é que era o problema de saúde, e depois não era nada de grave e tal, mas eu, para me descansar, eu lembro-me que na altura tive um impulso mesmo de comprar um tarô, que nem sequer era muito fácil de ler, não era ele era baseado, lá está, claro que ele tinha uma base do Rider-Waite, depois dos significados, mas ele tinha animais, ou seja, ele nem sequer era assim uma coisa muito fácil de ler. Eu fiz tudo errado, eu fui começar por uma coisa, por um tarô, bonito, porque eu gostei, porque me atraiu, mas nem sequer era os mais fáceis. E a verdade é que eu li aquilo maravilhosamente, não sei como. Comecei a lançar para mim, para perguntar se aquele problema de saúde se ia resolver, pá, coisas mesmo de pessoas aflitas, pessoas em desespero. Porque não foi uma coisa facilmente identificável logo pelos médicos, ando ali um monte de exames, foi a altura da minha vida que eu fiz mais exames. E já contei esta história a várias pessoas, portanto não é nenhum segredo, já contei em outras entrevistas, porque isto realmente é muito engraçado, como às vezes situações do nosso corpo e da nossa transformam a nossa vida toda. Inclusivamente, também foi na altura que eu estava naquelas idades dos 27 anos, começar a entrar no que nós chamamos o retorno de Saturno, de 27 para os 28, etc. E isto também é muito marcante, não é, na astrologia, e foi exatamente quando eu comecei. Portanto, depois eu fui operada, era um tumor benigno, ou seja, correu tudo bem, mas eu já sabia. Então, como é que eu já sabia? Porque eu tinha andado a ver nas cartas, então toda a gente me dizia assim: "Ai, mas tu não estás preocupada, o que é que pode ser, o que é que não pode ser?". E eu assim: "Não, vai dar tudo certo, eu vou recuperar rápido, vai correr tudo bem". E as pessoas diziam assim: "Mas ela é maluca, ela é doida, porque é que ela não se preocupa? Ela está num modo fantasioso, está não sei quê". Até os meus pais, os meus familiares, pronto, ninguém percebia muito bem porque é que eu estava assim. A verdade é que eu tive razão, correu tudo bem. A recuperação foi muito boa e muito rápida também devido ao Reiki, porque eu estava a receber Reiki mesmo antes. Ou seja, eu sinto que a entrada na astrologia foi um processo que o meu corpo esteve a fazer durante um tempo. A minha vida mudou toda, porque eu nesse ano também estava farta de um trabalho em que eu estava já há 4 anos e eu mudei, foi exatamente depois de sair do hospital. Ainda estava com pontos, ainda estava. Eu poderia ter ficado mais tempo de férias, mas eu estava com aquela coisa de querer mudar de vida. Então, quando eu me senti bem, já fui trabalhar por outra coisa nova. E lembro-me perfeitamente de achar que ia ser incrível, que ia ser um novo trabalho, e foi, ao início foi, e que eu ia para um novo edifício, não sei o quê, e veio a pandemia em março. E fomos todos para casa.
E foi nessa altura que eu lá está, que eu me lembrei de uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, que foi a astrologia. Eu comecei a ver os tais vídeos da Maria Flávia, e disse assim: "Não, mas eu sinto-me super conectada com isto". É como se eu estivesse a ouvir coisas e a ler coisas, porque eu depois também tinha livros de astrologia, sempre gostei de comprar, até alfarrabistas e tudo, e ler por mim. E lembro-me perfeitamente de um livro que é super introdutório da astrologia, que acho que é do Stefano Arroio até, que eu lembro-me de abrir o livro e estar a ver aquilo e dizer assim: isto é super complicado", e era super básico. Hoje em dia é tipo, o sol é isto, a lua é aquilo e os aspectos, pronto. E eu assim: isto é super complexo", depois fechava o livro e dizia assim: não percebo nada disto, isto é muito difícil". E depois quando eu comecei a estudar astrologia em 2020 com o professor, Luís Resina, eu percebi que se calhar aquele livro era mesmo muito básico, mas só depois de ter feito o curso, não é? Claro que ele depois tem outros livros muito mais complicados É o e ovo mais do complexos, pombo, não é? Tipo, é, mas ao não, início era tipo, eu não estou, porque eu é assim, eu não estou a dizer que não é preciso estudar a tudo, mas eu acho que há coisas, não sei se tu concordas comigo, que diz respeito a tudo que é oracular, de cartas ou runas, ou seja o que for, que eu acho que há um lado muito mais intuitivo e muito mais do estilo da pessoa, que se calhar não existe tanto estudo. sim. E a astrologia, eu senti que eu necessitava desse estudo e desse aprofundamento e desses professores, desses guias. Eu vejo as 2 áreas como áreas diferentes no meu Sim, são percurso. diferentes, sem dúvida, sem dúvida, alguma. Hum, se me perguntas, eu vejo, esse lado de eu chamo-lhe empatia, sabes? Precisas de ser extremamente empática, com o outro para conseguires aconselhar, eh, com base naquilo que estás a ver. E há ali um equilíbrio muito. Tem de haver esse equilíbrio muito grande entre o conhecimento daquilo que tu estudaste, neste caso falando de tarot, falando de runas, ou de outros oráculos de leitura, digamos assim. Tem de haver um equilíbrio entre o conhecimento e a empatia para conseguires entregar uma mensagem que seja útil para a pessoa, não é? Porque no fundo é isto. As pessoas querem. hum, Ainda tens. Ainda, as pessoas ainda vêm ter contigo com aquela perspectiva hollywoodesca de vá, diga-me o meu futuro. Ou já não acontece isso? Mais ou menos, o que eu sinto no tarot principalmente é que as pessoas dizem, que elas vêm com medo, normalmente. Medo. Não é todas as pessoas, mas quando já tiveram uma experiência má, e era isso que tu estavas a falar, exatamente, eu queria tocar nesse ponto da empatia, que é quando as pessoas tiveram, nem que seja só uma experiência negativa com tarot anteriormente, elas vêm até mim e dizem-me assim: "Olha, ah, eu quero saber sobre este tema, mas não me digas nada de mal". Ela já vem com esta coisa de não me digas nada Ok. de mal. E eu disse assim: "Então, mas porquê é que tu estás a dizer que eu alguma vez te ia dizer alguma coisa de mal? O que é que aconteceu?". E depois as pessoas explicam, porque tive uma má experiência, porque uma pessoa disse-me uma coisa assim muito negativa, e eu já ouvi histórias horríveis. E deixa-me muito triste, sinceramente, deixa-me revoltada até, porque há histórias em que as pessoas disseram coisas que não há como sequer nós prevermos, sequer nós termos certezas absolutas, e não tiveram empatia. E eu acho que então não deviam estar a fazer isto. Pronto. E há muita gente que está a fazer isto e que não tem empatia. E as pessoas, depois lá está, algumas ainda conseguem ultrapassar e conseguem perceber: olha, não é verdade, isto não se realizou, ou não se concretizou, ou pronto, enfim, esta pessoa estava desequilibrada, e vão ver outras profissionais e pronto, outras pessoas ficam traumatizadas efetivamente. E eu percebo, não é? Aconteceu muito. Olha, vou dar um exemplo pessoal meu. Aconteceu-me com a leitura da mão. Pois, Com por exemplo. aconteceu-me, quando eu fui uma pessoa, eu devia ter os meus, já fazia runas, já fazia tarot, mas apeteceu-me ir, ouvi falar muito bem daquela pessoa, uma pessoa muito conceituada, eu não vou dizer o nome por Hum, razões óbvias, claro. mas tipo mesmo muito conceituada. Eu lembro que paguei um absurdo por uma consulta. E sabes o que é quando a pessoa manda tudo, 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 tudo ao lado? E não era de coisas do futuro, Era do é, presente. são coisas do presente, do passado. A pessoa estava supostamente a ler e estava-te
a dizer coisas completamente que não eram verdade, que nunca tinham acontecido, e eu fiquei tão, sabes, tão magoado, porque acho que a expressão é essa, magoado com aquilo, que o que aconteceu foi que nunca mais quis saber de leituras de mãos. Até que houve um dia, numa consulta, numa aula do curso de runas que eu dou no Fauno, apareceu uma aluna que me propôs, no intervalo do curso, fazer uma pequenina leitura da minha mão e eu fazer-lhe uma De pequenina runas. leitura de Uhum. runas. E fizemos ali aquela troca e eu fiquei abesbílico, sabes? Fiquei tipo, uau. Então, afinal, é como em qualquer outra coisa. Há bons profissionais, há maus profissionais, e também há bons profissionais que têm maus dias. Atenção, acho que Sim, também sim, é verdade, mas eu acho que nós devemos ter muita cautela com os nossos maus dias. Eu tento fazer isso. Não quer dizer que eu seja perfeita e que nunca tenha tido um mau dia, não posso não me ter apercebido, mas pronto, as pessoas também nunca me disseram, mas pode ter acontecido. E o que é que às vezes acontece? Podes estar cansado, podes não dar a informação toda completa. E não quer dizer que faças uma má leitura ou um mau trabalho, mas se tu não estás bem, o meu conselho é desmarcar. Desmarca tudo, não faças nada, cancela, eu concordo. sei que nem sempre é possível, mas eu tenho uma coisa que para mim é muito importante, é a ética. Eu sei que é uma área que não é muito explorada nestas áreas, mas que está a surgir agora, até na astrologia já se fala de ética, no último curso que eu fiz eu já falei, já tive uma parte, um modo elevado de Temos ética, aí o Senhor Shiva. do que dizer, sim, não sou eu que tenho um rabo de gato, é mesmo ele que apareceu aqui. E então, eu fiquei fascinada com essa parte, acho que se surgirem mais cursos dessa parte eu vou estudar, eu acho que isso é muito importante, apesar de eu já ter intrinsecamente maneiras de falar com as pessoas e coisas que eu não abordo sequer, eu tenho Há algumas coisas que coisas são que eu não naturais abordo. nas pessoas, acho eu. Exatamente. Por Tu exemplo, tens- eu não tenho formação, nem nenhum de nós tem formação de medicina para estar a dizer nada de especial sobre saúde ou sobre temas de vida ou de morte. Claro que se a pessoa estiver muito doente, nós podemos eventualmente perceber como é que vai ser a melhoria, como é que não vai ser, mais lenta, mais breve ou não, mas podemos dar algum conselho do ponto de vista mais emocional, mas eu não diria que nós podemos fazer qualquer tipo de diagnóstico, nem qualquer tipo de mensagem se a pessoa vai desta para melhor ou não, não é? E já ouvi histórias dessas. Portanto, isso a mim choca-me muito dizes a um cliente teu que X pessoa da sua família vai morrer ou uma coisa do género. Acho isto impensável, Sim. não faz sentido. Olha, voltando aqui à astrologia, nos últimos anos passaste por várias escolas, por várias tradições astrológicas, desde a astrologia evolutiva, perso-islâmica, kármica. O que é Uhum. que cada uma destas abordagens te trouxe de diferente na tua visão dos astros e na tua visão da astrologia como um todo? Uhum. Olha, como tu começaste a dizer, eu quando iniciei o estudo em 2020 com o professor Luís Resina, foi porque eu vi algumas coisas dele, alguns vídeos e também porque ele era uma pessoa conhecida e é, ele é das pessoas mais antigas a fazer astrologia e pronto, transmitiu-me bastante confiança e gostei muito de estudar com ele. Ele tem uma sabedoria que não mais acaba e realmente eu na altura também não sabia. Como todos os estudantes, às vezes, aqui existem tantos ramos dentro da própria área, não é? A astrologia não é só um tipo de astrologia, existem até tradições mais orientais, existe a astrologia védica, que essa então eu não sei nada, nunca estudei astrologia védica, portanto, existe mesmo dentro da astrologia, que nós chamamos ocidental, uma vertente que é mais tradicionalista, que só lê os planetas até Saturno, portanto os visíveis, não é? Porque depois foram descobertos outros planetas e esses outros planetas que nós falamos, como por exemplo Urano, Plutão, Neptuno, são da orbe, da ótica, vá, digamos assim, da astrologia moderna, que é essa astrologia que eu comecei a estudar. E acho que é quase sempre, quase toda a gente, porque na verdade é a mais abrangente, ou a mais famosa, ou a que também está Uhum. mais presente nas redes sociais, porque é muito difundida. Mas não quer dizer que não existam muitos astrólogos tradicionais e muito conhecidos. Existe até o americano Chris Brennan, que é muito conhecido e tem muitos seguidores, e tem uma plataforma incrível, um podcast incrível, com convidados muito bons, e que ele é excelente astrólogo, faz umas excelentes análises até da astrologia mundial,
E eu comecei-me a perceber disto, como é óbvio, uma pessoa depois começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ver livros e a perceber que há uns que são, ah, livros mais antigos, não é, que são da astrologia tradicional, que é original no sentido de origem, atenção, que é quando as coisas começaram, e eu senti esta necessidade, eu acho que foi por aí, foi por aí que eu quis estudar a tradicional, que é a vertente persa islâmica, porque na altura também apareceu-me uma escola de 2 professoras, que elas estão localizadas fisicamente em Guimarães, portanto eu tive sempre as aulas online. Gostei muito, porque eu senti que faltava-me esta construção, ou seja, de eu perceber como é que a astrologia inicialmente era feita, como é que era praticada, o que é diferente da astrologia moderna, e realmente eu fiquei surpreendida, é bastante diferente. Há muitas coisas até que eu não, lá está, que se contradizem em certa medida, ou seja, é necessário um poder de encaixe da parte do aluno e de síntese, e perceber, não é, ao contexto da época, porque é que as coisas eram assim ou se diziam daquela maneira, e sinceramente a astrologia tradicional enriqueceu muito, porque eu percebi, até porque à luz da história, não é, do que se vivia na altura, os motivos pelos quais a astrologia veio também a entrar em declínio numa certa altura e vem a ser vista como algo negativo, como algo, lá está, de adivinhação, de muita muito preditivo, quando os reis começam a ter astrólogos, que é logo desde o início, não é? Quando que eles querem saber se vão conseguir as coisas que eles querem, e o poder ele estava muito associado à astrologia, como nós sabemos, e houve astrólogos que depois foram presos porque previram certas coisas, e eu acho estas coisas todas muito interessantes. E faz-nos sentido até para quase como nós ainda somos um pouco às vezes olhados de lado e perseguidos e de uma maneira completamente diferente, não é? Mas, "Ai, tu gostas destas coisas", ainda ouço, não é? É óbvio. Ah, pois, é que eu não acredito nessas coisas, para mim é tudo uma treta. E eu vejo que quando eu comecei a estudar esse tipo de astrologia mais antiga, e tenho livros aqui dessas alturas e dos primeiros astrólogos perso-islâmicos e tudo mais, são muito mais difíceis de ler. Claro que foi muito bom ter esse acompanhamento com as professoras, porque elas explicavam tudo mais, de uma maneira mais direta e objetiva, e os livros realmente tinham uma linguagem diferente. Eles também usavam muitas técnicas que se calhar eu não estou a aplicar, pois é essa coisa, não é? Eu já fazia astrologia moderna. O que é que Pois, aconteceu? Eu tive que perceber o que é que fazia sentido para mim e o que é que eu se calhar não estou a utilizar, o que é que eu não estou a integrar, porque eu acredito numa coisa que é cada profissional tem um estilo único, mesmo que tu vás ao astrólogo da mesma escola, eu estudei com esta pessoa ao meu lado, estudámos o mesmo tipo de astrologia, nós vamos ser dois profissionais completamente diferentes. Se calhar vamos fazer uma leitura, focada em pontos diferentes do teu mapa e vamos te ajudar na mesma, mas vamos ter um estilo diferente, não é? E eu utilizo técnicas, que eu aprendi, tanto de umas escolas como das outras, mas o que eu sinto é que eu tenho que passar a informação ao meu cliente. Eu não tenho que lhe estar a dizer o que é que eu estou a utilizar, eu não tenho que lhe estar a dizer que isto é da astrologia mais tradicionalista ou menos tradicionalista. Existe uma grande. Eu não queria entrar muito por aqui, mas existe uma grande até rivalidade, porque há muita gente que só faz um tipo de astrologia e diz que a outra tem que ser incompatível com olha, aquela. Eu não penso e a assim, kármica ok? onde é que entra aí no meio? A kármica, é uma vertente da astrologia, claro, moderna, porque na astrologia tradicional, se para fazer esta Ok, ressalva, é não uma existe é um nada subtipo da moderna, é isso? disso. Sim, não existe nada dessas questões. Aliás, não se dá relevância alguma a vidas passadas, nem a temas desse tipo, ok? Então, só para fazer esta ressalva, a kármica, e tudo o que seja kármico, esotérico, etc., é tudo da moderna. E eu gosto de tudo, não é? É o problema que eu tenho. Eu gosto de tudo. Eu gosto muito dessa questão das vidas passadas, porque eu sempre senti que existia alguma coisa desse tipo. Eu não sei se é exatamente uma vida passada, eu vou passar a explicar. É porque eu também sou leitora de aura. Então, eu começo a conseguir aceder, e eu sou muito cética, atenção, eu quando comecei o curso eu achava que eu não ia conseguir fazer leituras nenhumas de auras de ninguém. Eu só fui porque eu queria proteger a minha energia, porque a minha amiga, lá está, a mesma amiga que me levou a tarô, me disse que ela é a minha guia espiritual. Ela disse-me assim: "Olha, tu tens é que fazer o curso de leitura da aura, porque tu vais aprender uma meditação muito boa para te protegeres, que é a meditação das Das rosas". rosas. Exatamente. E tu, és uma pessoa que
parece que absorves muita energia de toda a gente, e é verdade, isso acontecia-me, e havia pessoas que não tinham uma energia assim tão boa, e isso não me fazia bem, e eu já estou muito melhor nesse aspecto. Claro que sim, não Olha, tem é? que ver Foi com a por aí. empatia, sabes? Isso tem muito a ver com a empatia. Porque Claro, acontece às pessoas que são mas não mais é empáticas, não é? fácil, mas não é fácil lidar com isso. Não, eu sofri muito. A minha vida, eu costumo dizer, a minha infância e a minha adolescência foram de sofrimento, porque exatamente por isso, porque eu não estava a perceber o que estava a acontecer da maior parte das vezes. E só mais tarde é que eu vou fazer este curso, não é? E entro neste mundo. E para te dizer o quê? Para te dizer que lá está, quando eu começo a fazer leituras de aura, eu começo a aceder de alguma forma, a informação de outras vidas. Agora, passo a explicar. Eu acredito que nós não nascemos sem qualquer informação do que foram os nossos antepassados. Eu acredito que nós trazemos informação No do que ADN. foram antepassados no nosso ADN. Isto até é uma coisa bastante científica, ok? Eu não acho que isto seja nada de bruxarias nem nada de estranho. Eu até ponho isto como isso mesmo. Se a tua avó tinha uma bisavó, tinha uma avó, tinha uma avó, tinha uma avó, e isto passa tudo na genética da tua mãe, não é? No óvulo, então tu também vais ter isso, de todas as tuas pessoas antepassadas, e os teus filhos, se tu tiveres, também vão ter isso, ok? Então tu tens várias histórias que se cruzam dentro da tua história. E eu começo a ver isto, não é? Eu começo literalmente a debitar este tipo de visões, não são visões, ou seja, é um estado de consciência, de meditação, que nós depois começamos a ver efetivamente a ler uma informação que nos aparece como se fosse um filme à nossa frente. Nós estamos completamente conscientes, não estamos em coma nem estamos a dormir, estamos completamente conscientes, mas estamos a ver isto. Se alguém já fez, sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. E eu começo realmente a ver, e as pessoas, aquilo faz-lhes muito sentido. E é exatamente com o feedback das pessoas, com centenas de testemunhos que eu já tenho, que eu já nem sei quantos é que são, na verdade, mas são muitos, que as pessoas me dizem: "Olha, realmente eu sempre tive esta situação, eu sempre tive dificuldade em comunicar os meus sentimentos, e essa personagem que te aparece aí, ela passou por esta situação traumática. Agora eu percebo melhor porque é que eu sou assim e tal", e começam a trabalhar aquelas coisas. E eu também recebi leituras de aura, não é? É óbvio que isto mexeu comigo. E eu depois, claro, quando eu ouço falar de uma astrologia kármica e que te explica através do teu mapa de onde é que tu podes ter vindo, que aprendizagens é que tu já tens, e coisas que são naturais, não é? Coisas que já te são naturais e coisas que te são difíceis, que é aquilo que tu tens que desenvolver, fez-me imenso sentido, não é? E eu ligo muito à astrologia kármica também com a astrologia evolutiva. Porque a astrologia evolutiva, eu diria que é a astrologia que te põe mais o teu karma em ação, ou seja, que te põe mais na prática. Tu tens este mapa, tu tens estas tendências, tu tens estes passado, não é? É o Nodo Sul, Nodo Lunar Sul, como nós chamamos, e o Nodo Lunar Norte, que é o passado e o futuro. Tu tens uma direção para ir. Como é que tu vais até lá? O que é que tu tens de fazer para ir até lá? Ou seja, eu sinceramente não consigo fazer uma consulta só a falar da pessoa como ela é, ou da sua personalidade, ou dos seus gostos, ou das suas dificuldades, sem lhe dizer, sem lhe apontar um caminho. E então, para mim, estudar a astrologia a kármica e mesmo a evolutiva, que utiliza muito os nodos lunares e o Plutão, porque Plutão é um planeta transpessoal, mas que em determinadas condições e avaliando os aspectos e em determinados mapas ele pode ser muito relevante, em determinados casos ele pode ser muito relevante, apesar de ser um planeta daquelas pessoas daquela geração, não é? Geracional. Todas as pessoas da minha idade vão ter Plutão em Escorpião, está bem? Então, em princípio, não era nada de especial para mim, mas eu tenho um aspecto muito forte, porque eu tenho a minha Lua em quadratura com o Plutão. Portanto, esta situação toda das minhas emoções e das questões lá está, de grupos, porque eu tenho na casa 11, que é a casa dos grupos, elas vão mexer muito comigo. E isto é tudo verdade. E eu passei e passo por isto ainda hoje, sem falar que Plutão em Escorpião também tem muito a ver com esta transformação que a minha geração tem, se tu reparares. ah, com a espiritualidade, não é? Com esta questão toda de querermos aprofundar uma espiritualidade e querermos trazer uma espiritualidade a uma normalização, não é? Porque se calhar antigamente pessoas mais velhas e tal tinham mais dificuldade em falar destas coisas e na minha geração, pessoas dos 30 e assim, já estão, isto é super normal. Gostem ou não gostem, isto é super normalizável ou normalizado. Ahm, e a geração mais novinha terá o Plutão em Sagitário, vem desbravar muito o caminho e vem fazer coisas muito mais de abrir os horizontes, não é? Porque o Sagitário depois tem a ver com o conhecimento e eles vêm abrir muitos horizontes nessa parte do conhecimento e já estão a trabalhar e a estudar de uma maneira completamente diferente do que nós fazíamos.
com inteligência artificial, com tudo mais, e adaptam-se muito a essas coisas, percebes? Eu Mas depois todas as eu gerações têm uma coisa, não, é assim muito ia engraçado. ia-te perguntar, todos estes todas estas ferramentas, e vamos chamar-lhes assim, hum, vês alguma coisa de comum entre elas? Estavas, por exemplo, estavas-me a falar Sem do dúvida. norte, norte-sul, e eu estava-me a lembrar da maneira como estruturo as minhas leituras de runas, ou Uhum. do oráculo. No fundo, uso muito essa estrutura, mesmo sem me referir a ela. Ou seja, tu vês padrões, comuns nos vários tipos de oráculo? Sim. Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que é para ti um oráculo? Que é Olha, isso é assim, uma pergunta muito interessante, porque eu estava a pensar na pergunta antes de tu me fazeres a pergunta. Portanto, mais uma vez, aquela questão que nós estávamos a falar da consciência que nós partilhamos todos, e até eu acredito muito na telepatia, nessas coisas todas, eu já estava a querer responder-te a isso, que é, tu és um oráculo, sem qualquer médio, sem qualquer material, sem qualquer coisa, ok? E quando eu descobri isto, eu fiquei, uau, isto sempre aconteceu, isto sempre existiu dentro de mim. Então, para te dizer o quê? Para te dizer que tudo aquilo que nós transmitimos às pessoas, o oráculo, isto pode ser muito polémico, o que eu vou dizer, mas o oráculo primordial és tu. Algumas pessoas podem não concordar comigo, mas eu não quero saber, porque eu sinto que é mesmo assim. Porque o primeiro oráculo és tu, as pessoas quando começaram a escrever nas paredes, nos tempos primitivos, não é? E a fazer os desenhos, eles estavam a comunicar. Eles estavam a comunicar com pessoas distantes, com pessoas que chegavam, com pessoas que vinham, estavam a comunicar através dos desenhos que faziam no chão, das formas em espiral, tudo era oráculo, não é? A natureza é um oráculo. Se tu és uma parte da natureza, tu és um oráculo e uma parte do cosmos está dentro de nós. Isto é um pouco evidente também, não é? Por isso é que eu digo, há uma grande insegurança às vezes de fazer leituras. E eu passei por isso, obviamente, quando eu estava a rejeitar essa parte de mim, quando eu estava a ter medo do que as outras pessoas iam dizer, quando eu estava a pôr a minha racionalidade à frente do meu próprio ser oracular, porque eu era um ser oracular, eu já tinha intuições fortes em criança, eu já dizia coisas que me diziam para eu me calar e que eu não podia dizer aquilo e que eram intuições. Eram intuições e eram claro, coisas que uma criança não mente, não é? Que uma criança dizia, até sobre não tem pessoas que filtros, eu não é? dizia, e eu dizia sem filtros à minha mãe, dizia: "Olha, não gosto desta pessoa". E às vezes dizia à frente da pessoa, e a minha mãe dizia: "Ai, tu não podes dizer isso, ela é uma amiga ou uma vizinha ou é não sei o quê". E eu quando não gostava, eu tinha as minhas razões. A verdade seja dita, é que muitas vezes, se foi comprovar que eu tinha razão. Ou seja, é como as intuições, não é, que todos nós temos. As cartas são uma maneira que eu vejo de ler o símbolo, e tu vês a runa, não é. Eu não leio runas atualmente, mas eu tenho a certeza que se eu tivesse que aprender runas, eu conseguiria ler runas. Eu acho que O nós curso às vezes o temos curso começa em atração por outubro. algumas coisas. Exatamente. Nós temos atração por algumas coisas e eu quando via um objeto de tarô, lá está, não sei se tem alguma coisa a ver com algum registro de minhas antepassadas, podem não ser vidas passadas, mas podem ser antepassadas minhas que já foram, tarólogas, mas eu quando via um tarô em algum sítio, aquilo parecia que eu tinha um ímã que eu queria lá. Só que eu fugi disto, eu fugi imenso tempo disto, até a minha amiga me aparecer com um tarô de Marselha em casa, que nem é o meu preferido, eu não sei porquê, sempre fui mais Rider-Waite do que Marselha, mas eu li aquilo, eu li aquele também. Ah, e ela não percebia nada, ela só me dizia assim: "Mas eu nunca consegui ler isto, eu fico toda confusa, e tu chegas aqui e fazes uma leitura e está a fazer imenso sentido e não sei o quê". E eu na altura, tinha tipo poucos anos, Eu rejeitei lembro-me completamente. na faculdade, já mexia com runas, mas zero de cartas. E eu lembro-me de brincar, é engraçado estás a dizer isso, porque lembro-me de brincar com baralhos de cartas de jogar, seja Também, cartomância, também gostava muito. eh, O meu pai é que se- me ensinou a jogar, cartas de jogar, e eu também gostei muito. Parece que já tive aquela coisa de chamamento pelas cartas, yeah, não é? exatamente, exatamente. É Olha, engraçado. isto, este lado intuitivo, e simbólico da interpretação dos oráculos, das runas, nós que estavas a falar agora, né, que já vem Uhum. de outros tempos, hum, na tua vida, na vida dos teus antepassados, como é que isso se conjuga com o lado racional?
Isto é uma coisa que a gente já falou no É. início, mas eu gostava de voltar Sim, mas aí. posso explorar mais. Olha, eu achava que ia ser muito mais difícil, do que é. Quando eu comecei a página no Instagram, que é uma coisa mais pública, ter uma página no Instagram, e há muita gente que não tem coragem de fazer isso, e assim, é um grande drama e não sei o quê. Eu passei por isso por alguns minutos, porque eu queria muito aquilo, eu já estava a preparar a página há muito tempo. E o único pensamento que eu tive foi: "As pessoas vão saber que eu gosto destas coisas", porque algumas sabiam, algumas não. Que eu vou divulgar isto na minha outra página, como é óbvio, para ganhar seguidores, não sou burra. Eu assim: "Mas eu devo preocupar-me com isso?" Pensei: "Devo deixar de fazer uma coisa que eu quero fazer?" Porque eu depois passei de fazer a amigos para querer fazer a mais pessoas, não é? A alargar os meus serviços a mais pessoas, principalmente o tarot, que foi o que eu comecei, que eu a astrologia queria estudar mais e foi o que aconteceu. Queria estudar mais anos e não ia fazer assim leituras de astrologia de qualquer maneira, tinha que aprender e tinha que estudar muitos anos. E foi o que aconteceu. Neste momento já estava a estudar há 5 anos. Claro. Mas o tarot eu já estava a fazer leituras, estava a correr super bem. Eu queria lançar a página. E eu achava que ia ser super difícil, achava que não ia conseguir conjugar, que lá está que eu ia ter, e sempre tive trabalho ao mesmo tempo. 2020 foi perfeito porque o meu trabalho era pouco exigente na altura, tive umas mudanças de trabalho entre umas coisas e outras, era muito em casa, lá está, permitia-me fazer conteúdos para a minha página e eu achava que ia ser super difícil, mas a verdade é que não é. A verdade é que eu consigo adaptar-me a ter um trabalho que não tem nada a ver durante o dia, não é? E depois durante a noite, é como se eu Vais arrumasse a Chapéu. roupa, arruma a roupa corporativa, e traz roupa da bruxa, percebes? E é muito giro, porque é Acredita assim, que é como percebo. tu percebes perfeitamente. E eu sei que há muita gente que me percebe, que me vai ouvir e que me vai perceber. E é como se eu também não preciso esconder, na verdade, porque eu não estou felizmente não estou numa corporação horrível, a que me obriga a vestir de uma determinada forma, não estou. Posso ir vestida como eu gosto. Claro que se calhar não vou, com uma estrela em todo o lado, posso ir com uma estrela e com uma lua e posso ir com umas coisinhas que eu gosto, mas se calhar não vou completamente em modo bruxa, não é? Mas vou com a roupa que eu gosto, falo disto com as pessoas à minha volta, porque as pessoas à minha volta são muito jovens e também já fizeram leituras comigo, inclusivamente eu já fiz mapas e revoluções solares a colegas minhas de trabalho, algumas que já foram embora. E foi muito engraçado, porque até previ algumas saídas e depois eu dizia assim: "Pois, eu não sei isto, não sei se é muito ético, mas eu vou-te dizer, eu acho que tu vais embora da empresa". Pronto, mas depois lá está, era entre mim e a pessoa, mas eu acabei por saber Claro. informações privilegiadas. Ahm, e então eu sinto que eu tenho muita sorte nessa parte, sabes, Marco? Porque na verdade eu consigo eu consigo andar circular entre os dois mundos, e lembro-me que até foi a Marta Alicaia que me fez uma leitura uma vez, e eu fiquei maravilhada com a leitura que ela me fez, porque ela tem uma maneira de falar e de escrever e pronunciar as palavras muito bonita. E ela disse mesmo que eu tinha uma grande capacidade, se eu tenho algum talento ou algum dom, como as pessoas dizem, é esse, é a capacidade de eu navegar entre os mundos com uma naturalidade máxima. Sim. Ou seja, eu estou no mundo real, porque eu sou uma pessoa muito realista e muito objetiva, e eu acho sinceramente que isso é um grande Mais-valia. benefício que eu trago, uma mais-valia que eu trago às minhas leituras, porque uma das coisas que as pessoas me dizem muitas vezes, e que eu comecei a colher estes testemunhos e a perceber que isto era uma marca comum, que é: tu fazes uma leitura muito objetiva, muito direta. Não és como as outras pessoas, no sentido de não dizer que as outras pessoas são más ou boas, mas no sentido de dizer que as outras pessoas têm uma maneira diferente ou querem dar outro tipo de linguagem, e eu sempre fui muito racional. Então eu tenho muito elemento terra no meu mapa, então eu sempre também tenho muito elemento fogo, mas tenho muito elemento terra. E sou solarmente do signo Virgem e sou ascendente em Capricórnio, então eu sou muito, Mas eu sei transmitir a mensagem de uma maneira muito direta e dizer assim: "Olha, na prática é isto". mas é Portanto, engraçado porque tu tens assumidamente uma paixão por história, por literatura, por também, ecologia, também. poesia. eh, Isto podia levar a que a tua mensagem fosse muito etérea. Sim, poderia. Isso eu ligo isso mais com a minha lua em aquário, não é? Que é a minha lua, conectada ao ar e conectada a tudo o que é diferente, a aceitação imensa
que eu sempre tive pelo mundo mais esotérico e mais, invisível, e o fascínio mesmo que eu tenho por esses mundos veio da minha lua de astróloga, porque há muitos astrólogos e eu fiquei muito orgulhosa em saber isto. Há muitos astrólogos que também tinham lua em aquário, e eu fiquei super feliz em saber isso. Claro que não é a única coisa que eu tenho, porque eu também eu sou, lá está, como eu te digo, eu sou muito racional, mas eu também gosto de falar com as pessoas de uma maneira, emotiva, e eu acho que eu consigo fazer isto, ok? Porque lá está, as pessoas também têm que, eu tenho que sentir empatia pelas pessoas, como nós falámos há pouco, eu tenho que perceber até onde é que eu posso ir na minha mensagem e dizer o que é essencial, mas sem ferir as pessoas. Não há necessidade nenhuma de nós fazermos uma leitura e magoarmos a outra pessoa, deixarmos a pessoa mal. Isto era um astrólogo que também dizia, William Lilly, dizia que a pessoa tinha que sair da consulta da astrologia melhor do que entrou, independentemente de qual era o motivo que a levou lá. A pessoa podia estar desesperada, sem dinheiro, pobre, separada, traída, Como é que se chama esse astrólogo? enfim. Desculpa que eu não percebi o nome. William Lilly. Este é Ok, um dos antigos da astrologia tradicional cristã, com a vertente cristã. Claro que a vertente cristã também tinha muito esta coisa de Deus e de tratar bem o outro, o próximo. Isso é, pronto, essa parte aí era boa, não é? E só sim, um ensinamento bom dele, ainda que tivesse outras coisas, muito, se calhar muito ligadas aí à religião, porque eles viviam numa época e à luz dessa época tinha que ser assim, e para serem aceitos, claro, obviamente. claro. Mas essa parte ficou-me e tocou muito, porque eu também penso assim. Eu também penso que às vezes as pessoas são destroçadas em consultas e contam-me, porque as pessoas contam-me estas coisas, e eu fico sem compreender porquê. Porque é que uma pessoa que está numa posição de poder, isto é uma posição de poder de certa forma, temos que ver isto também com olhos do que é verdade, nós temos a capacidade de influenciar as pessoas e eu não gosto muito de dizer isto desta maneira, porque eu não quero influenciar ninguém, eu quero apenas que a pessoa perceba a sua situação com uma maior abrangência e tome as suas melhores decisões. Eu não quero que a pessoa tome as decisões porque alguma coisa que eu estou a dizer a obriga a fazer algo também. Então eu vejo os oráculos muito como isto, como uma abertura do teu campo de visão, de uma realidade presente que já existe e de alguma coisa no teu entorno que tu possas não estar a ver, como se fosse um ponto cego que tu pudesses não estar a Uhum. ver. Bom, Ah, pois. e não como um pré-determinismo, mas ainda existe muito esta visão, ok? Era aquilo que eu te Ainda falava, naquela existe perspectiva muito. hollywoodesca, não é? E Hum, porquê? Porque alguns médios, astrólogos, bruxos, fomentam o medo nas pessoas ainda, fomentam, o vício, porque isto pode se tornar um vício. Há o lado muito negativo e muito negro destas terapias e destas artes divinatórias, que é fomentar o medo e o vício, dizer se estás a passar por este problema tens que vir à minha consulta e pagar XPTO, porque depois também não pedem pouco dinheiro, não sim, é? sim, e assistimos a E isto é isso tudo sinais na isto é tudo televisão sinais de diariamente. alerta. Sim, isto é tudo sinais de alerta que as pessoas devem estar muito atentas para perceber que pessoas que lhes peçam muito dinheiro e que as façam ter medo ou sentir-se ansiosas não podem ser de todo um bom profissional. Tu tens que sair melhor da consulta do que entraste. Senão não vale a pena, nem vais a nenhuma Exato, consulta, não exato. faças isso. Olha, agora estavas-me a fazer lembrar uma história, uma anedota engraçada, que é aquele tipo que vai à bruxa, chega à porta da bruxa, knock, 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 e responde ela, quem é? E ele responde, mal, começamos mal. Começamos mal, tens que adivinhar. Essa também é outra, mas por acaso já me disseram Não é? essa. Já me disseram assim: "Ah, então, mas não sabes, tens que saber". E eu disse assim: "Olha, é assim, eu Não sou é uma assim que leitora de funciona, símbolos, malta. não sou uma adivinha ainda, não adivinho tudo. Só aquilo que me é permitido". Isto também é uma coisa muito interessante que eu gosto de passar a toda a gente e até aos meus clientes. Às vezes eu dou uma seca aos meus clientes para explicar uma coisa que é: eu não estou aqui para adivinhar o teu futuro, ok? Eu não estou aqui para te dizer o que tu deves fazer e eu não estou aqui para, tomar as tuas decisões por ti, ok? E há muita gente que quer isso, não é? Vem à consulta para que os outros, para limpar as mãos, lavar as mãos um ao outro, com ao Pilatos, e dizer: "Olha, o que é que eu vou fazer? Porque eu não sei, então diz-me tu o que é que eu vou fazer. Se foste tu a dizer-me, ok, agora eu decidir não". E não é assim. Pois. Isto é um É mais trabalho fácil de pôr a responsabilidade ajuda. no outro, não é? Não é? Isto é É um sempre mais trabalho fácil. que nós temos que sentir que é de responsabilidade, mas também é de humildade, na medida em que eu tenho que passar ao meu cliente que eu não sei as respostas todas. E é como qualquer outro profissional. Até se tu fores à psicóloga, o psicólogo ele te vai dizer o mesmo,
que é vai dizer que tu tens que chegar à resposta, eu não te vou dar a resposta e que há limites. E há limites para aquilo que as cartas ou as runas ou mesmo um mapa, nos pode revelar. Eu acredito sim que existe um poder, secreto. Existe um poder por revelar e ainda bem que existe, porque senão o que é que seria da nossa vida se não houvesse nada surpreendente também nela, não é? Se fosse tudo Olha, previsível. e apanhando esse ponto, hum, há tanta informação hoje em dia disponível na net e em todo É lado, na verdade. verdade. hum, o que é que, se tu fosses começar agora, o que é que tu farias? Isto para quem quer começar, quem quer estudar, quem quer aprender mais sobre astrologia, sobre tarot, sobre o que quer que seja. eh, se tu, sabendo o que tu sabes, o que é que tu Sim. farias agora diferente ou não diferente daquilo que fizeste? E Olha, também funciona eu como, acho que não fazia eu não fazia muito diferente, na verdade. Eu acho que se fosse agora eu usava o ChatGPT para perguntar o que eu perguntei ao Google. Eu na altura usava o Google, não é? Porque era só o que havia. E não utilizava ainda a inteligência artificial em 2020, de todo. Era só o normal, o que existia. E o que eu andei a fazer foi a pesquisar os professores de astrologia de Lisboa. E também na altura ainda cheguei a ir a algumas aulas presenciais porque eu sentia que também era interessante essa coisa de estarmos na presença e com os colegas e tudo, só que depois também foi durante a pandemia, passámos a maior parte das aulas em casa, na verdade. Depois, por uma questão de eu estar a trabalhar sempre ao mesmo tempo, também fiz muitas coisas online e depois não fazia só um curso, às vezes fazia mais do que um em simultâneo e tal. Ainda este ano tive com mais do que um curso em simultâneo. E às vezes os professores nem estão cá, estão noutros sítios mais longe. Eu fiz o curso de Magia Astrológica com o Simão, ele está em Londres, portanto, perto de Londres, portanto, também não dava. Mas, ou seja, o que eu fazia diferente hoje era talvez a maneira como eu pesquisava, porque eu sei que eu hoje ia ter maneiras diferentes de pesquisar. Agora, os livros que eu comprei, as pessoas a quem eu cheguei, porque de alguma forma elas me atraíram, a sua energia me atraiu e a sua presença e os seus ensinamentos me atraíram, eu sinceramente eu acho que não ia fazer nada diferente, porque são aquelas pessoas a que eu cheguei que eu devia ter chegado por vários motivos diferentes, e por vários conhecimentos que tinham diferentes. Não me arrependo, ou seja, por acaso, esta parte da minha vida é uma área que eu não me arrependo assim de nada. Olha, a única coisa que eu me arrependo, não posso arrepender, na verdade, acho eu, que é de não ter começado mais cedo. Mas o que é que a gente faz, não é? Há pessoas que Hum, começam aos 40, aos 50 e dizem-me o mesmo, e eu digo assim: olha, não digas isso, porque se tu começaste nessas idades, é porque foi nesse momento da tua vida que tu te abriste a este conhecimento, a estes ensinamentos e tu realmente estavas disponível. E eu acho que foi o mesmo comigo. Até àquela idade eu não estava disponível, eu tinha muitos medos, muitas coisas que eu não tinha coragem para fazer, sabes? E uhum. foi por aí. E olhando agora para o futuro, como é que imaginas o desenvolvimento da tua prática? Alguma outra tradição? Alguma coisa que ainda Uhum. queiras aprofundar? Sim. Há muitas Mas há uma coisas da coisa programada astrologia. da A isso. astrologia é um mundo imenso, gigante, ah, fascinante, com informação em montes de sítios hoje em dia, na verdade, seja em livros, seja na internet, seja em palestras, em faculdades que eu vou descobrindo que existem faculdades. Claro que em Portugal não existe, já essa tradição já, pronto, já existiu há muito tempo em Espanha e as primeiras faculdades em Salamanca de astrologia. Existem ainda algumas no Reino Unido, sim, e existem algumas faculdades astrológicas, mas lá está, tu podes sempre te inscrever, hoje em dia é muito bom, tu podes te inscrever nessas faculdades de outros sítios do mundo através de cursos online. O que é que acontece agora atualmente? Eu estou, um pouco exausta, vou ser sincera, eu estou há 5 anos sem parar de estudar. Toda a gente dos meus amigos me diz: "Então, neste dia podemos combinar?" Eu digo: "Não, tenho curso." "Tens curso de quê?" "De astrologia." E no outro dia: "Ah, eu também tenho outro curso de astrologia." "Ai pá, para com isso." E então eu pensei: "Sim, se calhar as pessoas têm um pouco de razão e eu própria estou a sentir que preciso de integrar todo o conhecimento." Tenho ali muitos livros que eu comprei, para ler também, que depois eu sou essa pessoa que acumula os livros. Ah, não me arrependo também, porque este ano vai ser um ano de sabático, de parar essa parte de aprender com professores, mas vou utilizar o meu conhecimento e continuar a aplicar nas consultas e
com os meus livros, que também são professores. Eu tive muitos professores que começaram em livros, e depois foram-me levar a outros professores. E os professores às vezes já nem estão vivos, eles continuam a ser professores, não é? Continuam-nos a transmitir Sem conhecimento. dúvida, Por sem isso que eu dúvida. imagino que gostaria de estudar mais. Eu tenho áreas que eu gosto muito e que eu sou ainda muito iniciática e muito inicial, como fiz agora este ano o curso de magia astrológica e era outra coisa que eu tinha imenso medo de meter por aí, porque lá está, há muito estigma, há muitas práticas que não são muito positivas, e é verdade isso tudo. Mas encontrei este professor que é uma pessoa muito ética, lá está, e que tinha um discurso muito simples, na medida em que isto não é nada simples, não é? Mas na medida em que ele se aproximava do que for, mais simplificar o máximo do que é a magia astrológica, a parte do contexto histórico também foi importante, e depois a parte da prática e do que é que nós temos que fazer para fazer uma boa prática, a higiene espiritual e tudo mais. Ele é muito aberto, é uma pessoa muito disponível e, sobretudo, é uma pessoa com muita ética. E eu achei, ok, então com esta pessoa eu consigo aprofundar um pouquinho nisto. Eu gostaria de aprofundar mais essa área, sem dúvida. Gostaria de aprofundar mais o estudo das estrelas fixas, que eu já gosto, eu já conheço algumas, porque eu descobri que eu tinha algumas no meu mapa e fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Toda a gente fica, né? Mas mesmo que não tenhas, não há problema, ou seja, é sempre Ok, uma matéria explicar às muito pessoas interessante. o que é que são estrelas fixas. Pronto, as estrelas fixas, são corpos celestes, são estrelas que existem mesmo no céu e elas movem-se de uma maneira mais lenta, ok? E por isso, tu no teu ano de nascimento poderás, dependendo do grau do signo e do planeta, do corpo celeste que tu tens, poderás ou não ter alguma estrela perto em conjunção, que é a única forma de considerar, se a conjunção for mesmo em cima, ou seja, se for mesmo uma conjunção de grau por grau, nós consideramos que tu tens a influência da estrela fixa. Se for já tipo 2, 3 graus, algumas pessoas, aliás, a maior parte dos astrólogos rigorosos, que devem ser, dizem que já não tem qualquer influência sobre o teu mapa. O que é que seria isto? Seria uma camada adicional, que eu gosto de dar também, às leituras, ou seja, tu tens o Sol, eu vou dar um exemplo, tu tens o Sol a 0 graus de Virgem. Ok, és uma pessoa do signo de Virgem, com todas as características de uma pessoa do Sol em Virgem. És uma pessoa organizada, gostas de rotina, gostas do teu trabalho organizado, perfeccionista, importas-te com a saúde, com a tua, com a dos outros, enfim. Essas características estão lá, mas depois tem uma estrela fixa lá, que é aos 0 graus de Virgem, no meu caso. Então, e que agora está ativada porque a Vênus entrou em Virgem a 0 graus, que é Régulos. Portanto, essa estrela está presente. Só que ela demora imenso, é de 72 anos em 72 anos a mexer-se Sim, um bocadinho. Então, por isso é que elas foram chamadas, apelidadas de fixas. Na verdade, elas estão-se a mover, ok? Elas sim, vão-se movendo, mas elas movem-se muito devagar. E é por isso que o nome ficou, estrelas fixas. Eu já fiz alguns workshops, mas nunca fiz assim um curso assim super. Eu gostava de fazer assim um curso mesmo super intenso e super aprofundado sobre estrelas fixas, por exemplo. E também gosto muito de uma vertente da astrologia que ainda não explorei muito, que é a astrologia psicológica, que na verdade eu até pensei em ir para a psicologia quando estava a escolher os cursos na faculdade, e depois percebi que se calhar isso já era um reflexo de eu gostar de compreender as pessoas e compreender-me a mim, e por isso eu já gostava era desta coisa também da astrologia, não é? Só que eu não sabia como é que lhe havia de chamar. É essa minha grande e intensa vontade de perceber toda a gente, me perceber a mim e depois de perceber toda a gente, de compreender e de racionalizar também, porque eu tenho este lado mais analítico, mas na verdade a psicologia também era um bocadinho isso, não é? Para mim, eu gostava e gosto de ler sobre psicologia e ler coisas de psicólogos e falar com pessoas que estudaram isso, porque acho que é muito interessante, mas existe mesmo uma vertente da astrologia psicológica, então, quem sabe, fixe. um dia ainda não vou estudar isso. E pronto, acho que chegamos ao fim da nossa conversa. Agradecer-te muito por teres inaugurado aqui as nossas Obrigada. conversas Eu repentinas. é que agradeço, fiquei muito feliz com o Eh, convite. Obrigada. Ora essa, nós também. E, e pronto, quem, quem chegou através da Ofiuça a esta conversa tem outras conversas na Ofiuça. Portanto, deem uma olhadela e vemo-nos na próxima edição. Muito obrigado, Susana.
Obrigada, Marco, obrigada.